Fala galera do canal Bodybuilding Brasil, olha aqui mais uma vez Tio Lima trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer aí uma comparação entre o Dorian Yates e o Phil Heath, lembrando que não é para falar que um é melhor do que o outro, é apenas para passar a minha opinião, para falar se eu acho que o Phil Heath tinha chance aí nos anos 90 e como ficaria Phil Heath versus Dorian Yates, levando em consideração que os dois são Mr. Olympias, né? O Dorian Yates tem 6 títulos de Mr. Olympia, o Phil tem 7 títulos, então eu acredito que vai ser bacana aí, vai trazer um conteúdo legal para vocês. Então, se não é inscrito no canal, cara, aproveite e se inscreve, vocês estão vendo, tá saindo muito conteúdo e o YouTube informa que 60% das pessoas que assistem o canal não são inscritas, então se você assiste, gosta, ou se pelo menos acompanha, não deixa de se inscrever, vai me ajudar muito e vai estar incentivando aí para que eu cada vez faça mais vídeos para vocês, beleza? Então, deixa o seu like também e o seu comentário dando a sua opinião e dicas aí para próximos vídeos, beleza? Então vamos lá analisar algumas fotos de comparação de Phil Heath versus Dorian Yates. Vamos lá. Galera, eu tô com uma nova parceria de AES aí nesse Projeto X. Eu vou precisar de uma ajuda e graças a Deus todas as minhas parcerias são com indicação, então são pessoas de confiança. Então se você faz o uso ou pretende fazer, tá aí o contato das paradas que eu uso e o link do grupo do WhatsApp tá aí na descrição, grupo inclusive que eu faço parte, beleza? Então é isso aí, sem muita enrolação, bora lá. Então galera, eu queria mostrar pra vocês aqui algumas fotos, né, algumas comparações do Dorian versus o Phil, lembrando que a gente sabe que são dois caras de épocas diferentes. Normalmente a galera fala assim, ah, os recursos que o Phil tem hoje e tal. Cara, todos os recursos que tem hoje já existiam na década de 90, né? Todas as máquinas, só essas mais Nutella que não existia na década de 90, mas Hammer, vários outros tipos de máquinas já existiam. Então não existe isso de que o Phil teve acesso a alguma tecnologia melhor do que a do Dorian. O Dorian, na verdade, teve acesso a algumas coisas que o Phil provavelmente não tem acesso, no caso, a pureza das drogas, e isso o próprio Dorian Yates já falou numa entrevista para Muscular Development, que o que os caras tomavam antigamente, eles tomavam menos do que o que os caras tomam hoje. Porém, os recursos que os caras tinham na década de 90 eram mais puros, né? Eram de laboratórios, de farmácias que tinham a aprovação. Já os caras de hoje acabam consumindo muitos produtos underground, como a gente sabe que é a maioria. E levando em consideração aí a pureza do underground com a pureza do laboratório oficial, não tem nem comparação. Então o próprio Dorian já citou isso, de que os caras hoje acabam tomando mais por conta da pureza do que os caras tinham antigamente, que era melhor, os caras pegavam de laboratórios oficiais e inclusive receitado por alguns médicos, né? Então vamos falar agora do shape deles, levando em consideração que a gente já sabe que são épocas diferentes. E lembrando também que isso aqui é apenas a minha opinião. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa foto, esses são um duplo bíceps dos dois fora do palco. O Phil pós Mr. Olympia, o Dorian provavelmente também depois do Mr. Olympia, por conta de rebote. O Dorian aqui vocês podem observar, ele está muito cheio e eu acredito que ele não ficaria nessa condição antes do Mr. Olympia, a não ser que fosse até uma estratégia para secar mesmo, para depois fazer o carb up e encher bastante. Ele tá tão cheio que eu acredito que essas fotos foram tiradas também pós Mr. Olympia, mas aqui já dá pra gente avaliar as características da estrutura do shape dos caras. Vamos lá. Panturrilha do Dorian fenomenal, bem superior à panturrilha do Phil, porém como o Phil tem uma panturrilha boa ainda, não fica uma desproporção no shape do Phil, né? Então seria aí o Dorian teria a panturrilha como uma vantagem de desempate. O quadríceps do Phil mais volumoso do que o quadríceps do Dorian, inclusive nas medidas, a medida de quadríceps do Phil é 82 centímetros, a medida aí do Dorian é por volta de 77 centímetros. Lembrando que o Dorian construiu esses quadríceps, essas pernas, sem fazer agachamento livre, e eu ainda vou fazer um vídeo aí para vocês explicando como era o treinamento de perna do Dorian Yates. Vamos lá, continuando aqui. A cintura do Dorian Yates era mais larga do que a do Phil, e isso faz com que o Dorian subisse um pouco mais pesado. O Dorian que tem a mesma altura do Phil, tem algumas medidas inferiores, como medida de perna, que eu já falei aqui pra vocês, e ainda assim ele subia mais pesado do que o Phil, e são dois caras super densos, né? Eu vou mostrar essas questões de densidade aqui mais pra frente. Porém eu acredito que o Dorian acabava subindo um pouco mais pesado, por quê?
a cintura do Dorian era mais larga do que a cintura do Phil. Isso traz um aspecto mais bacana para o shape do Phil, traz uma estética melhor para o shape do Phil, enquanto que os ombros do Dorian eram mais largos do que o Phil, e isso aí traria um shape mais agradável, um formato mais agradável para o Dorian, melhoraria mais essa questão aí dele ter a cintura largada. Porém, como o Phil tinha uma cintura mais estreita, ele acabava não ficando tão atrás assim desses outros caras que tem uma estrutura mais larga. Braços, os dois têm braços muito bons. O Dorian não conseguiu manter os braços bons por muito tempo, infelizmente sofreu algumas lesões. Eu não vou usar fotos de comparações aqui em que o Dorian Yates esteja com o bíceps ou tríceps ou quadríceps rompido. Eu vou usar apenas as melhores imagens do Dorian Yates. Vamos esquecer os momentos em que ele teve o bíceps rompido, até porque eu quero comparar aqui o auge dos dois atletas. Eu não vou usar só o Phil 2011, esse aqui é o shape do Phil em 2012, mas eu vou usar apenas as melhores fotos do Dorian Yates, os momentos antes dele ter aí as lesões, né? Então, já no conjunto de braços, eu acredito que tanto em volume quanto em separação muscular, o Phil tem uma grande vantagem. Para quem não sabe, o Phil media aí 59 centímetros de braço, o Dorian por volta de 55 centímetros. Então, no quesito volume, o Phil já tem braços maiores do que o do Dorian. Antebraço também, os antebraços do Phil tá entre os melhores antebraços, se não for o melhor antebraço de todos os tempos. Enquanto que o peitoral dos dois era bem compatível, muito cheio e bem fibrado. Vocês vão ver aqui em mais algumas fotos, né? Os dois com características muito fortes, como eu falei, Dorian bem empedrado, bem denso, porém o Phil também muito denso, e o Phil tinha a vantagem sobre o Dorian no quesito separação muscular. O Dorian muito denso, muito seco, porém ainda pecava no quesito separação muscular, enquanto que o Phil separava muito. Então são dois caras com características fortíssimas para o bodybuilding. São dois caras que nos anos 90 seriam aí muito bonito de ver a disputa. No meu ponto de vista, Phil versus Dorian seria a grande disputa dos anos 90. No meu ponto de vista, não teria chance aí, nem Shawn Ray, nem Flex Wheeler ficariam ali entre primeiro e segundo do Mr. Olympia se Phil Heath competisse nos anos 90. Como vocês podem ver, o peitoral dos dois muito fibrado, do Dorian tem um aspecto sem dúvida mais empedrado. O conjunto de pernas do Phil superior no quesito separação muscular. Como eu falei para vocês, 99% do shape do Phil, ele tem mais separação muscular do que o Dorian. O Dorian em algumas partes do corpo tem mais densidade que o Phil, mas o que vocês podem ver, ombros muito mais separados, braços maiores e densos e mais cortados, né? Então, o que eu acho é que anos 90, meu ponto de vista, o Phil seria o campeão aí em todos os anos em que o Dorian venceu, desde 92 até 97, 96, 97 seria relativamente fácil porque o Dorian teve o rompimento dos bíceps, aí isso acabou atrapalhando muito. Mais uma vez aqui vendo uma foto de mais musculoso, só para mostrar em outro ângulo, em outra iluminação, que os dois têm as mesmas características, os dois são muito densos. Então assim, são dois atletas fenomenais. A gente sabe que o Dorian Yates é uma lenda do bodybuilding, muita gente vai discordar da minha opinião aqui no vídeo, por às vezes não gostar do Phil, ou por às vezes gostar e acabar discordando do que eu vou falar de ambos os atletas. A minha opinião, desde já, eu quero falar que eu acredito que em poucos momentos, ou minha opinião, em talvez em nenhum momento, o Dorian Yates conseguisse vencer o Phil. Lembrando que os dois têm a mesma característica de shape denso. O Dorian e o Phil têm a mesma altura, volumes bem similares. O Dorian subia um pouco mais pesado, porém o Phil tinha pernas e braços maiores do que o Dorian, ombros também, e tão denso quanto nessas partes do corpo. A densidade do Phil para ombros, braços e pernas, no meu ponto de vista, e peito inclusive também, igual e até superior no caso dos braços, da densidade do Dorian. Mas a gente vê que de costas o Dorian tem uma densidade muito acima do que o Phil tem. Os cortes e o detalhe e as fibras das costas do Dorian realmente supera muito os cortes e os detalhes das costas do Phil. Mas o que a gente vê é que o glúteo e posterior de coxa do Phil já acaba deixando o Dorian para trás, e o Dorian também tem uma panturrilha gigante bem superior ao Phil Heath. Então o que eu acredito desses dois é, numa competição seria muito bacana de ver, realmente seria uma disputa bem acirrada, mas como eu falei para vocês, meu ponto de vista, dificilmente
o Dorian conseguiria vencer o Phil por alguns aspectos que eu vou começar a citar agora para vocês, mostrando as poses aí das competições. Vamos lá. Começando aqui de baixo, né? O Phil não tem a panturrilha no mesmo nível da panturrilha do Dorian, porém o Phil também tem uma panturrilha boa, então acaba não sendo uma grande vantagem do Dorian sobre o Phil. Os quadríceps dos dois, como vocês podem ver, eu escolhi os melhores momentos do Dorian, eu não peguei os momentos em que ele estava com o bíceps rompido. Muita gente pode achar que, não, deveria ter pego, mas eu preferi pegar as melhores fotos do Dorian, porque a galera já fala muito que na hora de fazer algum vídeo eu acabo escolhendo, você escolheu uma foto para favorecer o Phil ou vice-versa, como falaram que eu escolhi fotos para favorecer o Dexter, e eu preferi não usar nenhuma foto em que o Dorian tivesse com algum tipo de lesão. E acabei não pegando também só fotos do Phil em 2011, que estava com um shape fenomenal. Meu ponto de vista, o shape do Phil em 2011 venceria qualquer outro, com exceção aí de Ronnie Coleman, né? Mas isso aí é apenas a minha opinião. Na expansão de dorsal, a gente sabe que o Dorian tem uma expansão de dorsal gigantesca, como poucos tiveram. O Phil, apesar de ter ombros estreitos, também tem uma expansão muito boa e ele compensa muito com ombros bem fortes, ombros bem volumosos, bem arredondados também. Então a gente vê que o Phil, ele tem essa superioridade no volume, ele tem pernas maiores, braços maiores, peitoral mais denso em algumas poses e algumas fotos. O Dorian mostra um pouco mais de fibra quando ele contrai um pouco mais. O Dorian seria superior aqui no Phil apenas na largura da expansão. Meu ponto de vista, no restante o Dorian perderia para o Phil. Peitoral de lado, a mesma coisa, o peitoral do Dorian era bem denso, bem cheio também, mas o do Phil, cara, tinha momentos em que parecia que tanto o peito, quanto o ombro, quanto os braços pareciam que iam explodir nessa pose aqui. Quem já viu o vídeo aí do Arnold Classic de 2010, sabe que naquele momento ali em que ele vai fazer a pose de peitoral de lado, você olha assim, parece que o cara vai, tipo, os músculos vão se romper de tão cheio que tá e tão fibrado, né? Phil has come in about 10 pounds heavier than we just saw him at the Olympia. And we're going to see right here, Dan, if Phil has put his mark on this title. And oh boy, oh man, look at Phil, Dexter, Kai, and Branch, and a lot of people have been quick to set Phil Heath aside after what was a fairly disappointing Olympia. He had all sorts of issues. Então, o Phil também tem características muito boas. Nessa foto aqui, a gente vê que o Dorian tinha uma linha de cintura bem encaixada até certo ponto, galera. Mais pra frente, quando o Dorian sofreu algumas lesões, e segundo ele foi quando ele passou a usar GH e insulina, o abdômen dele ficou muito longe do que... O abdômen dele também distendeu bastante, assim como o do Phil Heath. Porém, tirando a distensão abdominal, que nesse caso aqui era Phil em 2011, ele ainda não estava com aquela barrigona grande, ainda assim o abdômen, a linha abdominal dele era muito feia, bem inferior à do Dorian em questões de estreita, né? A linha de cintura do Dorian bem mais estreita do que a do Phil, porém em detalhes a gente vê que os dois são bem próximos, mas é aquilo que eu falei. O Dorian, ele chegava bem seco, né? Ele chegava mais seco do que o Phil em vários músculos, porém em alguns outros ele não secava tanto. Quem viu o vídeo aí do Dexter Jackson viu que ele falou que realmente poucos caras dos anos 90 fibravam o glúteo, e o Dorian Yates é um grande exemplo disso, ó. Como vocês podem ver, em alguns momentos ele sim fibrava o glúteo, mas foi em poucos momentos. Já o Phil, não me lembro dele subir em algum Mr. Olympia sem estar com o glúteo fibrado, sem estar com a lombar bem cortada. Tudo bem que a lombar do Dorian supera qualquer outro cara, aquilo que eu falei para vocês. O Dorian, ele é mais denso do que o Phil nas costas. Na maioria das outras poses, eu acredito que o Phil acaba ficando mais denso que o Dorian, mas são dois caras que, no meu ponto de vista, estão entre as maiores densidades do bodybuilding. São os dois mais densos? O primeiro e o segundo? Não. Eu já fiz um vídeo aqui para falar com vocês aí sobre o Roland, eu esqueci o nome, a pronúncia do sobrenome do cara, mas eu vou fazer mais vídeos aí para mostrar para vocês a densidade daquele cara. Tinha também o Gary Stridon, que é um cara fenomenal no nível de densidade. Eu vou planejar então um vídeo dentre os caras mais densos do bodybuilding, e aí eu acredito que vai englobar Phil Heath, Dorian Yates, Gary Stridon, o Roland, dentre vários outros caras, Andreas Munzer também, que pelo nível de condicionamento acabava ficando muito denso também. Mas eu acredito que nesses aspectos de costas, o Dorian prevalecia na expansão
porém o fio no glúteo fibrado e o posterior de coxa sem comparação, né? Se você for pegar os posteriores de coxa dos anos 90, quase nenhum você encontrava um recorte. Eu não vou falar nenhum, porque vai que tem algum bodybuilder aí que conseguia um posterior de coxa tão cortado quanto os do Phil Heath, mas eu particularmente duvido. Como vocês estão vendo aqui, ó, como eu citei, em alguns momentos o Dorian fibrava o glúteo. Esse foi um Mr. Olympia em que ele mostrou um condicionamento muito bom, uma junção muito boa entre volume e densidade e nível de definição. Por isso que eu falei para vocês, eu não peguei os momentos em que ele já estava com bíceps rompido, tríceps rompido, quadríceps rompido, para não parecer que eu estava tentando favorecer o Phil para fazer uma disputa bacana, pegar apenas o auge do Dorian Yates. Tríceps de lado, sem chance, são poucos os caras que batem de frente com o Phil e vencem, porque o cara realmente tinha um tríceps muito grande, mais musculoso, os dois fenomenais, mas eu acredito que o conjunto de ombros e braços e peito do Phil acabava superando. Mas é isso aí, eu queria deixar para vocês que a minha opinião é essa daí. Eu acredito que são dois caras fenomenais, são dois caras que, se duelassem, seria uma briga muito bonita de se ver. Meu ponto de vista, Phil nos anos 90 não tinha chance para Sean Ray nem Flex Wheeler. Eu acredito que a disputa ali seria Dorian versus Phil, mas como eu falei aqui, é apenas o meu ponto de vista. E galera, segurem aí que os próximos vídeos eu vou comparar Dorian Yates com Ronnie Coleman. Só para falar para vocês, essa foto aqui, essa montagem não foi eu que fiz. Quando eu for fazer, eu vou tentar ficar o mais próximo, o mais justo, como vocês estão vendo aqui, que essa foto sim foi eu que montei. Mas próximos vídeos aí eu vou falar sobre Dorian Yates versus Ronnie Coleman, Dorian Yates versus Jay Cutler, Jay versus Phil no auge dos dois. E vamos avaliar e comparar todos esses atletas aí, até porque é um conteúdo bacana, lembrando que isso não é julgamento, é apenas comparações. Então, se você quer ficar por dentro, quer acompanhar todos esses vídeos que vai sair ainda aqui no canal, os vídeos dos mais densos, essas comparações de old school com new school, aproveite e se inscreve aí no canal. O vídeo de hoje é esse aí, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários a sua opinião. A minha opinião é que o Phil venceria o Dorian Yates nos anos 90, mas eu quero ler aí a opinião de vocês, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um salve, tamo junto, beleza, falou e fui!